Bom, gente, tudo bom? Nós estamos na nossa segunda aula, né, sobre rochas e agentes do relevo. Sempre lembrando, é importante que a gente vai dar continuidade aos assuntos relacionados à geografia física, né, ao tópico anterior, que foi placas tectônicas. Então, caso alguém não viu esse assunto, né, placas tectônicas, tipos de movimentos de placas, volte nessa aula anterior, né, para aqui o vídeo, assista a aula anterior e depois volta para continuar assistindo, porque placas tectônicas é um assunto extremamente importante e se relaciona muitos assuntos de geografia física, né? Seja os recursos naturais, o próprio relevo, clima, biomas e por aí vai. Então, placas tectônicas é um assunto sempre importante estar na ponta da língua, que ele pode cair de maneira direta ou indireta nos vestibulares. Bom, dito isso, sigamos, né? Vamos falar um pouco sobre esses pontos essenciais, rochas e agentes do relevo. Bom, gente, antes de falar qualquer coisa, eu queria dar uma retomada de alguns pontos que nós falamos na aula anterior, que são as camadas da Terra. É importante que a gente tenha isso muito em vista, muito claro, para a gente entrar no tópico inicial, que são as rochas. Só para relembrar, né, em relação às camadas da Terra, nós temos três camadas principais: a crosta, ou a litosfera, que é a camada mais importante que nós vamos falar; a camada intermediária, que é o manto, que tem uma composição líquida, então tem partes aí que vai constituir o que a gente vai chamar de lava quando chegar na superfície, mas é o magma quando estiver no subsolo, e também partes rochosas. Nós temos o núcleo interno, que ele é sólido, e o núcleo externo, que ele é de composição líquida. Mas para não ficar só, né, no ato de falar e ler, é importante também a gente visualizar. Então, aqui, essa imagem, é claro, né, uma imagem ilustrativa que ela mostra a Terra dividida nessas camadinhas, e que nós temos esta parte extremamente fina que temos na superfície do nosso planeta, pensando que nem nós falamos na aula anterior, os continentes e o fundo dos oceanos, esqueçam a água e a atmosfera por enquanto. Nós temos aqui a nossa queridíssima crosta ou litosfera. Então, é uma camada extremamente fina comparando com as outras. Então, é por isso que essa camada consegue atingir o movimento, porque a camada logo em seguida, o manto, ele faz, né, processos de movimento convectivo. E esse movimento convectivo faz com que a crosta ou litosfera se movimente, certo? Bom, continuando, nós temos aqui o núcleo externo, né, que é líquido, e o núcleo interno, que ele é sólido. É claro, gente, isso aqui é uma divisão bastante simplificada, tem outras formas de eu entender, subdividir essas camadas, mas é uma coisa que não vem ao caso agora. É importante a gente entender estes pontos. Bom, partindo da nossa crosta, da nossa litosfera, a gente percebe o que acaba fundamentando ela, é que nessa paisagem a gente vê gramado, vê o solo, mas o que estrutura ela, basicamente, essa parte sólida, são rochas. Então, a gente tem três tipos de rochas principais. Primeira, as rochas magmáticas ou ígneas, que são rochas formadas através do resfriamento do magma. Então, quando a gente estuda o processo do vulcanismo, o endurecimento do magma, da lava dos vulcões, gera aí as rochas. Então, toda essa estrutura que a gente tem, tudo que é sólido, montanhas, planaltos, planícies, tudo isso um dia foi uma composição incandescente, né? Então, é como se fosse aquele material que sai lá da boca de um vulcão mesmo, a lava, só que ela foi se endurecendo e formando aí a paisagem que a gente conhece hoje, né? Mas é claro, tô falando um processo aí que foi há 3 bilhões de anos atrás. Ainda não existia o oceano, ainda não existia a atmosfera. Mas toda essa estrutura de crosta é formada por rochas. Então, o que seriam as rochas? As rochas são as formadoras da litosfera, né? Outra maneira da gente entender o que é rocha é um aglomerado de minerais, né?
Mas essa maneira da gente entender a rocha são compostos sólidos que estruturam a litosfera ou a crosta, está de bom tamanho já. Então, nós temos aí as rochas magmáticas ou metamórficas, né? Desculpa, magmáticas ou ígneas, e essas partes mais escuras, partes mais claras, são os tipos de minerais, são minerais diferentes que compõem essa rocha, certo? Outro tipo de rocha, né, que eu acabei adiantando, são as rochas metamórficas. Rochas metamórficas, essa palavra metamórfica vem da palavra metamorfose, transformação, mutação. Então, são rochas que são derivadas de outros tipos de rocha. Que rochas? Pode ser, por exemplo, rochas magmáticas, né? Mas por conta da pressão, da temperatura, da força do planeta, do movimento das placas, elas se transformam em outros tipos de rocha, que são aí as rochas metamórficas. De novo, né? Só lembrando daquela música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu queria ser uma metamorfose ambulante. Rocha metamórfica é isso, certo? Por fim, esquecendo aqui, o grau de metamorfismo pode ser maior ou menor dependendo onde a rocha está nessa relação do encontro da pressão das placas. Lembrando, a pressão é a força que uma placa faz em relação à outra e a rocha ela vai mudando sua estrutura a partir dessa pressão. E quanto maior a pressão, a temperatura aumenta, ela vai rearranjando os átomos, as moléculas que formam esses minerais. Muda os minerais, muda a rocha. Então muda a nossa estrutura. Beleza? Sigamos. Então, a última parte do tipo de rocha que a gente tem é rocha sedimentar. Olha o nome, sedimentar. Formada por quê? Sedimentos, isso mesmo. Então a rocha é formada por uma acumulação de sedimentos de outros tipos de rocha. Então aí a gente já tem aí numa tacada os 3 tipos de rochas principais. Alessandro, esses são os únicos? Não, existem aí diversos tipos de rocha, mas você sabendo esses 3 tipos de rochas está de bom tamanho, tá? Então, assim, a rocha sedimentar, ela é formada, originada através da compressão, né, acumulação de outros sedimentos. Essa aqui, não tem o nome aqui, mas esse tipo de rocha, ele é chamado de arenito. Então, arenito lembra o quê? Areia. Então, é a acumulação de fragmentos, pequenos grãozinhos que se grudam uns nos outros por essa pressão, acumulação de vários sedimentos depois de décadas, séculos, milhares e milhões de anos, eles ficam compactos, eles ficam estáveis e ficam um único consolidado, que é a rocha sedimentar. Essa rocha metamórfica, que ela tem um nome também, ela chama gnais. Como nós falamos, é uma rocha derivada de outro tipo de rocha, que aqui a gente tem é o granito, que aí é um nome bem conhecido, né? Piso, tampo de mesa, divisória de banheiro, o granito, ele é muito utilizado para construção civil, para móveis domésticos, né? Então, é são alguns instrumentos bastante utilizados. Então, esses são os 3 tipos de rochas básicas, gente. Lembrando, as rochas compõem a crosta ou a litosfera, que é a camada superficial do planeta. Bom, sigamos. Mas como nós podemos perceber, as rochas não são estáveis, elas têm uma alteração com o passar do tempo. Então, o que é uma rocha magmática? Ela pode se transformar em outro tipo de rocha. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Tem alguns palavrões aqui, né, mas a gente vai tratando disso. Aqui nós temos o magma, né? Nós temos uma composição, não é certo falar líquida, mas mais próximo do líquido, incandescente, né? A rocha no seu estado incandescente. Quando a rocha vai se endurecendo, ela vai se transformando no quê? Na rocha magmática, né? O nome está aqui, magmática. Aí tem os tipos de rocha magmática. Quando ela se forma no interior da crosta, nós chamamos de magmática intrusiva. Lembra esse termo, in dentro, né? Intrusiva, interno, interior.
Então, uma rocha magmática intrusiva. Se esse magma consegue ser expelido pelo vulcão, se transforma em lava também quando ele chega na superfície, e ele endurece, nós chamamos de rocha magmática extrusiva. Independente das diferenças, elas são dois tipos de rochas magmáticas. Há diferenças nessas rochas? Há. A gente precisa se aprofundar disso agora? Não. É importante saberem isso, né, para estudos futuros, mas com coisas que a gente não vai se aprofundar agora. Bom, o que que acontece? Chegando aqui, ela tem a meteorização, né? O que seria isso? É uma coisa que a gente vai falar posteriormente, mas meteorização, ela seria para nós um sinônimo de erosão, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Meteorização ou erosão, ela vai formar sedimentos nesse material. Então, assim, o vento, a chuva, vai quebrar as rochas das menores, vai formar grãozinhos. Com a pressão e a temperatura, elas vão se compactando, né? E formando aqui rochas sedimentares, certo? Dependendo do acumulado de massa, vamos pensar assim, uma região de um deserto. Pense deserto do Saara, né, para ficar mais claro. Vamos pensar que com o passar do tempo vai acumulando naqueles bancos de areias mais e mais camadas. Aquela camada mais interior, ela vai ser mais comprensada e dependendo da sua posição na Terra, se ela, com o passar do tempo, for empurrada essa porção para uma borda e for pressionada pela placa tectônica, o que vai acontecer? Ela vai mudar sua composição físico-química e vai se transformar numa rocha metamórfica. Então, porque ela vai ser uma metamorfose. Lembre-se disso. Então, o que acontece? O que era uma rocha sedimentar, nesse caso, uma outra rocha, rocha metamórfica. E se estiver próximo de uma área de fusão, se transforma de novo em magma. A gente chama isso de reciclagem de material. Ou ela pode ter outro caminho, né? Se esse material, por acaso, ele subir, ele pode de novo sofrer meteorização ou erosão. Então, ele tem vários caminhos. Ou essa rocha metamórfica, ela pode sofrer outra transformação e transformar em outra rocha metamórfica. Sacaram? Lembrem-se, rocha metamórfica é uma rocha derivada. Pode ser de sedimentar, pode ser de magmática, ou pode ser de uma metamórfica anterior. Isso é muito importante. Olha outras setinhas aqui. A, a rocha magmática extrusiva ou intrusiva, elas podem também sofrer metamorfismo, como falamos há pouco. Então, de maneira geral, gente, é, as rochas, elas são oriundas deste processo e elas sofrem um ciclo dependendo das condições ambientais, seja estando próximos ambientes mais profundos, elas podem se fundir ou se solidificar, ou próximo da superfície que pode sofrer ação de agentes externos, que nós vamos falar posteriormente. Tranquilo, gente? Tudo bem? Bom, falando nesse ponto, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Quando a gente começa a falar de relevo, essa discussão, o relevo seria o quê? O estudo da forma da superfície da Terra. Só que nessa aula a gente não vai falar do relevo propriamente dito. A gente vai falar dos agentes estruturadores do relevo, né? O primeiro deles que a gente viu são placas tectônicas, que é uma coisa que eu vou retomar no futuro. Mas eu queria falar dos agentes escultores também, que vão dar forma ao relevo, né? Que, que são a parte dos agentes externos, que aí nós temos o clima, certo? Então, agentes internos, placas tectônicas, e agentes externos, nós temos as condições climáticas, sol, chuva, vento, geada, todas as transformações têm uma implicação muito importante. Bom, placas tectônicas, como nós já falamos, não vamos falar sobre ela. Quero falar um pouco sobre com vocês os processos erosivos. Gente, no vestibular tem duas definições de erosão. Erosão, ela pode estar na definição de desgaste de solo ou de rocha, a quebra, a transformação desse material, ou num processo um pouco maior que tem essas três etapas: intemperismo, transporte e sedimentação. Eu queria falar um pouco com vocês sobre essa segunda forma de ver a erosão, né?
a processos de formação de relevo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Intemperismo. O que é intemperismo? Lendo junto. Intemperismo, meteorização, que falamos anteriormente, é um processo de alteração, onde ocorre a decomposição ou a dissolução das rochas. Então, de novo, gente, sol, chuva, vento. Como alguns vestibulares, algumas questões colocam como erosão, na verdade, a gente chama isso de intemperismo. Então, intemperismo que é esse processo de alteração, só que nas rochas, só nas rochas, tá bom? Mas não é errado, como o vestibular gosta de classificar também, não é errado colocar erosão como processo de desgaste do solo, de solução dos solos, como é muito comum em muitas das rochas. Mas se a gente for muito mais criterioso, a gente vai chamar isso de intemperismo, ok? Sem dúvidas? Então, sigamos. Qualquer dúvida, gente, pode deixar aqui embaixo nos comentários, ou vocês podem deixar também no grupo, no Google Class. Fiquem à vontade para questionar alguns pontos que vocês não entenderam. O intemperismo pode ser classificado em 3 tipos: o físico, químico e o biológico. A gente vai ver cada um deles agora. Intemperismo físico ou mecânico. Como o nome já fala, ele não está falando de uma transformação interna, mas sim mais externa do material. O que seria o intemperismo? Né? A quebra do material, a fragmentação da rocha sem alteração química. Tá? Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo, a gente está olhando aqui a setinha, a gente tem a fragmentação de uma rocha. Pensa, por exemplo, uma rocha que cai do penhasco. É isso, é um exemplo, tá bom? Segundo exemplo, né? Vocês estão vendo esse bloco de rocha aqui? Ele é muito típico de regiões, por exemplo, que a gente vê no inverno. Então, você tem algumas rachadurazinhas, né? Desculpa, durante o período do verão, e você tem essa dentração de água nessas fissuras, ela enche de água, e no período do verão, como a água vai congelando, ela precisa de mais espaço, por conta da estrutura físico-química das moléculas de água, elas vão quebrando as rochas em pedaços maiores, né? Então vão fragmentando mais as rochas. É um paralelo muito comum a gente ver quando a gente pega uma garrafa de água e coloca no congelador, e a gente percebe que dependendo da qualidade do plástico, ela pode estourar, né? Por que acontece isso? Porque quando a água congela, ela precisa de um espaço maior, tá bom? E aqui eu tenho uma rocha embaixo que tem esse exemplo de intemperismo mecânico, tá bom? Outro processo que a gente vê que é muito comum nos desertos, outra forma de temperismo é por conta da temperatura. Bom, quando a gente pensa em deserto, a gente pensa numa região extremamente quente. Só que isso é parcialmente verdadeiro. O deserto ele é muito quente, só que durante o dia. Você tem desertos no mundo que tem 50, 60 graus. Só que durante a noite você tem temperaturas baixíssimas, que podem chegar até 0, -1 grau. Então pensem, dependendo do deserto, eu tenho essa alteração de temperatura muito rápida. Pensando o sol batendo nessas rochas. Quando durante o dia está quente, durante a noite está frio. Quente, frio, quente, frio, quente, frio. Isso vai fazendo o quê? Que quando aquece uma rocha com a temperatura quente, a rocha, essas moléculas, elas dilatam. Ou seja, é um processo muito parecido que os físicos, os químicos falam em relação ao ferro. E quando está frio, eles encurtam de tamanho. Então você dilata, encurta, dilata, encurta. Aí isso quebra, estoura a rocha. Ela quer pedaços menores. Então, ó, ação da gravidade, a fragmentação pela mudança do estado físico da água, como a gente viu anteriormente, e esse terceiro exemplo por conta dos desertos, o calor, a troca de temperatura. 3 exemplos relacionados ao temperismo mecânico ou temperismo físico. Tá bom, gente? Beleza? Então, sigamos. O próximo é temperismo químico. O que é temperismo químico? O nome já diz, alteração das rochas por ação química. Um exemplo muito simples pode ser o próprio ar, o oxigênio. Quando a gente vê, muitas vezes, em regiões muito úmidas, né? E às vezes nem precisa ser tão úmidas assim, quando a gente vê uma rocha exposta,
é muito comum você ver por cima dela, se ela tiver muito ferro, por exemplo, uma camada de fuligem, né, conversa enferrujada. É porque o oxigênio ele reage com as moléculas da rocha e vai mudando o estado físico dela, vai oxidando. Isso já é um exemplo de alteração química de uma rocha. Né? Rochas que têm muito ferro, ela sofre esse processo como se fosse um portão enferrujado, né? Então, esse processo é bastante importante. O APA para a água, né? E, e falando da água, ela é o maior agente de dissolução de rochas. Então, as rochas, elas têm moléculas minerais mais solúveis em água. Então, quando a gente vê uma rocha assim, toda bonitona, que compacta, depois tem um monte de buraquinho, como se fosse um queijo, é que aquela frase, água mole, pedra dura, tanto bate até que muda o estado físico das moléculas e vai embora. É mais ou menos isso, né? O ditado. Então, o que é que acontece? A gente tem esse processo que acontece aqui, beleza? Então, temperismo químico é mudança do estado físico das moléculas, dos minerais da rocha por conta de um agente. E o agente mais importante é a água. A gente tem o ar, a gente tem outros materiais também. Bom, e é muito interessante que o estado químico ele vai dar origem de outros componentes. Então, por exemplo, esse aqui é um mineral composto em vários tipos de rocha, como granito, chamado feldspato. E o feldspato ele é muito solúvel em água. E dá origem a isso aqui, ó, barro, terra, solo. Então, uma coisa importante, talvez alguém que não sabia de onde que vem a terra, o solo, já foi um composto de rocha, mineral, já um dia, tá? Beleza? Então, por fim, tem o temperismo biológico, né? Como já fala também, a gente está aí pensando num agente orgânico, seja animal, seja vegetal, né? E por aí vai. Então, esses agentes vão fazer uma alteração, né? Mas essa alteração, às vezes, muitas vezes é química. Por isso que tem muitos autores que falam que isso seria uma forma de temperismo químico, só que o agente é um agente orgânico. Como agente orgânico, a gente pode considerar como uma terceira forma de intemperismo. Tudo bem? Então, a gente tem dois exemplos aqui bastante interessantes, né? Então, o primeiro exemplo, temos uma cachoeira, com uma grande quantidade de musgo em cima, e esse musgo ele vai aos pouquinhos dissolvendo a camada superficial da rocha com muita paciência, demorando bastante tempo e vai alterando essa rocha também, né? Ele vai formando aí uma camadinha de solo, né? Lembrando que solo é uma camada fértil da terra. É muito mais do que isso, mas não é errado falar isso, tá bom? E aqui a gente tem um caso muito comum, né? Que é uma árvore crescendo em cima de uma rocha. As raízes, fazendo trocas químicas, elas também podem, muitas vezes, fazer alterações que vão dissolvendo essas rochas aos pouquinhos também. Então, nós temos aí dois exemplos muito comuns de intemperismo biológico, né? Beleza? Tranquilo? Então, aí a gente tem uma segunda forma aí da erosão, que seria o transporte, o segundo processo erosivo, né? Então, existe o intemperismo, que é a dissolução, a quebra da rocha em fragmentos menores, e esses fragmentos precisam ser transportados. Eles são transportados através de alguns veículos, digamos assim. Vou falar para vocês dois essenciais: os ventos e os rios. Os rios, né, é uma coisa bastante clara para quem tem um estudo um pouco maior em relação à geografia do mundo, né? Principalmente quem estuda essas regiões aqui, ó, por exemplo, uma foto da Amazônia. Isso aqui é uma ilha fluvial, é uma ilha formada por banco de areia trazido por fragmentos trazidos pelos rios. Então, o rio, além da própria água, sais minerais, ele carrega toneladas e toneladas de fragmentos, sedimentos. Então, o rio Amazonas, por exemplo, no Brasil, é fundamental para a gente entender esse processo. Diversas ilhas fluviais, por exemplo, a Ilha do Marajó, ela é formada por bancos de areia trazidos por esses rios, né? Areia, barro, pequenos fragmentos que são trazidos por quilômetros e quilômetros, né? Rio abaixo. A gente também acaba subestimando a força dos ventos, né? Isso aqui lógico, uma simulação por computador que mostra a movimentação de grãos de areia
que vem do Saara para a América do Sul. Então, esse exemplo como a areia também pode ser transportada pelos ventos. E isso aqui é um caso bastante interessante para a gente entender também como o veículo eólico, né, como uma capacidade enorme de transportar sedimentos. Beleza? Gente, por fim, eu tenho a sedimentação, que é a acumulação desse material nas áreas mais baixas e formando blocos de sedimentos que vão dar origem, né, depois de milhões de anos de pressão, temperatura, às rochas sedimentares, certo? Então aqui essa imagem, ela demonstra o processo completo, né? Nós temos aqui a meteorização e erosão, a quebra desses fragmentos, né? Rochas aqui formada, sendo quebrada pelo sol, chuva, vento, todos os agentes externos do clima, falamos, transportada pela água e do vento e depois sedimentada. E por fim, o processo se conclui. Então, ou seja, como nós falamos, os agentes externos são agentes escultores do relevo. Quem vai estruturar o relevo, os agentes internos das placas tectônicas, e os agentes externos vão esculpir, formar as camadas que estão expostas na superfície. Tudo bem? Então, a gente tem essa formação. Esse aqui é um mapinha, gente, que mostra as características do relevo do planeta. Então, assim, quanto mais avermelhado, mais amarelado, aqui, ó, mais avermelhado é mais alto, amarelado é intermediário, verde é baixo. Então, a característica que a gente está vendo aqui, ela é formada por esses dois agentes, tá bom? Que aí a gente vai ver numa aula mais específica, aula de relevo. Então, são essas características as mais diversas formadas pelos agentes do relevo, agentes internos, placas tectônicas, e os agentes externos. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Até mais.